Você tá careca de saber que para você passar na prova você tem que estudar, não tá? Você tá careca de verdade? Se você não tá careca de verdade é porque eu usei sentido figurado nessa frase. Bom, chega de enrolação, vamos para o vídeo e vamos para a aula. Sentido próprio e sentido figurado. Vai cair na sua prova e é bom você entender direitinho como diferenciar um do outro para acertar suas questões. Vamos lá? O que nós vamos aprender nessa aula? Primeiro, a teoria, parte inicial da aula. Depois, vamos aprender dicas para diferenciar sentido próprio do sentido figurado. E depois disso, vamos fazer várias questões juntos. Nós vamos pegar as questões, olhar uma a uma para você conseguir diferenciar e conseguir entender direitinho sobre esse assunto. Vamos prosseguir. Primeiramente, vamos falar do edital. Edital de soldado da Polícia Militar. É o terceiro assunto, sentido próprio e sentido figurado. Então cai no edital para soldado. O edital para sargento da Polícia Militar, para você que já é policial militar, soldado ou é cabo e vai prestar o concurso de sargento. Aqui também cai, ó, no item 1.3, no concurso de sargento também cai sentido próprio e sentido figurado de palavras. E vamos começar pelo sentido próprio das palavras. O que é sentido próprio? Sentido próprio é o sentido real, significado real. É aquilo que está no dicionário. Se você ouve uma palavra e você olha lá no dicionário, você vai ler o significado lá, aquele é o sentido próprio. Também é chamado de sentido denotativo, sentido real, sentido literal. Cuidado com o sentido literal. Tem gente que usa a palavra literal para dar maior ênfase em alguma coisa, mas na verdade não está usando o sentido literal da forma certa. Por exemplo, vamos pensar aqui numa frase. A pessoa fala, enfiei o pé na jaca. Enfiar o pé na jaca é quando fez uma besteira. Ela colocou o pé na jaca mesmo? Não. Não é sentido literal. Mas às vezes ela fala, nossa, eu literalmente enfiei o pé na jaca. Se você não colocou o pé na jaca de verdade, na fruta, então não é o sentido literal. Não pode utilizar ele para você dar maior ênfase em alguma coisa se realmente aquilo lá não é o sentido literal, não é aquilo que está no dicionário. E um macete para você decorar aqui, o denotativo e o dicionário e sentido próprio. Vamos lá, você pega aqui, ó, esse D de denotativo e o D de dicionário. Sempre que você precisar lembrar se denotativo é sentido próprio, você lembra de dicionário. E conotativo? Conotativo é sentido figurado. É o próximo assunto que nós vamos tratar. Alguns documentos que são tipicamente denotativos, que usam sentido próprio. Leis. Você já imaginou o legislador? Eu vou escrever no sentido figurado, não vou dizer aquilo que está no dicionário. Ia ser uma dificuldade muito grande para as pessoas entenderem o que realmente está na lei. Processos, então o juiz pega um processo ou um processo administrativo, precisa utilizar o sentido próprio para que ele realmente mostre o que ele está querendo dizer. Manuais, imaginou? Você compra uma TV, chega um manual, ele vem cheio de coisas escritas no sentido figurado. São documentos que necessariamente precisam se utilizar do sentido denotativo, que é o sentido que está no dicionário, lembra do D, de dicionário e denotativo e próprio. São todos sinônimos. Sentido próprio, sentido denotativo, sentido literário. Se você tem alguma dúvida sobre o que é sinônimo e antônimo, a gente tem a aula anterior que também cai no edital para soldado, cai no edital para sargento e tá no nosso canal. Então tem um vídeo sobre isso, um vídeo com questões, vai lá e confere tudo. Vamos prosseguir? Sentido figurado. Sentido figurado é o significado dentro de um contexto. Então, dentro de um contexto, uma palavra específica pode ter um significado totalmente diferente daquele que está no dicionário. Também é chamado de sentido conotativo, ou linguagem conotativa, ou sentido ilustrativo. Então, vamos lá. Se para você decorar o denotativo você usou o D de dicionário, no conotativo você usa o C e lembra de conto de fadas. Tudo que usa a linguagem conotativa não é exatamente aquilo que está no dicionário. E onde nós podemos usar o sentido conotativo? Nas conversas do dia a dia. Quer ver um exemplo? Vamos lembrar aqui. O exemplo do pé na jaca mesmo. Enfiei o pé na jaca. Você não enfiou o pé na jaca. Tô careca de saber. Não exatamente você tá careca de saber, mas você tá querendo dizer uma outra coisa. Pode ser utilizado em textos em geral. A gente usa muito a linguagem conotativa no dia a dia. E textos mais informais, textos muito formais, eles precisam realmente da linguagem literária. Mas textos não formais, como quadrinhos ou alguns livros não tão formais, eles usam sim a linguagem conotativa. E é importante que você saiba diferenciar.
quando uma linguagem ela é denotativa, quando ela é conotativa. E você verificar que tem frases que só podem ser conotativas, frases que só podem ser denotativas, e isso a gente vai ver nos nossos exercícios. Vamos seguir? Vamos lá? Vamos fazer algumas questões? Mas antes das questões, eu peço que você se inscreva nesse canal, ajude a gente a entregar um conteúdo de valor, um conteúdo que vai fazer uma diferença na sua vida, uma diferença na sua prova, vai te ajudar no seu dia a dia. Questão da VUNESP em 2024. Assinale a alternativa em que a palavra destacada foi empregada no sentido figurado. Alternativa A, não compro muito a ideia de que a inteligência artificial vai construir o mundo. Dá para comprar uma ideia? A não ser que essa ideia esteja dentro... eu escrevi uma ideia, essa ideia está, sei lá, dentro de um envelope e eu estou comprando essa ideia. Existe essa possibilidade? Então aqui já fica para mim a alternativa A como uma grande possibilidade de ser a alternativa certa. Vamos olhar as outras só para a gente eliminar, para ver se é a alternativa A? Quem quiser uma confirmação empírica disso, pode pegar nas coleções de jornais. Aqui tranquilo. Perfeitamente é possível que isso esteja no sentido denotativo. Alternativa C, é uma mudança tecnológica de enorme potencial e que terá impactos. Também bem normal, pode ser usado no sentido denotativo. Alternativa D, as máquinas produziriam sozinhas e de graça tudo o que necessitamos. Denotativo também. E alternativa E, complicada não apenas em termos econômicos e sociais, mas também psicológicos. Então todas as alternativas podem ser alternativas utilizadas em sentidos denotativos, menos a primeira. Então essa é a alternativa correta. Então compro muito a ideia, né? Você não acaba comprando uma ideia. Então é utilizado, não acredito ou não aceito tanto isso. É utilizado dessa forma. E aqui eu vou deixar uma dica para você diferenciar sentido próprio do sentido figurado. Vai servir para nossas próximas questões. Leia a frase. Então você vai dar uma lida naquilo que está pedindo. Leia a frase. Depois, use a imaginação. Você vai materializar aquilo que está acontecendo. Por exemplo, uma frase. Eu falei 1 milhão de vezes com você sobre isso. Será? É possível? É possível. Dá um trabalho para você falar 1 milhão de vezes, mas é possível. Mas não é normal isso aí acontecer. Então você já consegue verificar que é o sentido figurado. Pense na frase e use a imaginação para que você consiga ver aquilo acontecendo. Uma outra frase, por exemplo, imagine que alguém utiliza o termo trem. Eu comi um trem hoje. É possível comer um trem? Então imagine-se mastigando, comendo um trem. Você vai perceber na sua própria imaginação, aquilo não é a realidade. Então fica a dica aí, se você quiser diferenciar sentido próprio de sentido figurado, você usar a imaginação para se ver naquilo que está na frase que você está lendo. Próximo exercício. FGV 2024. Entre todas as frases a seguir, assinale aquela que só pode ser entendida no sentido figurado. Então aqui ele está falando o quê? Que a frase só pode ser entendida no sentido figurado. Alternativa A. Sou como o dólar. Mesmo que esteja em baixa, tenho valor. É possível usar no sentido literal isso daqui? Sim, é perfeitamente possível. Alternativa B. Eu sei de que lado meu pão tem manteiga. É possível utilizar tanto no sentido próprio quanto no sentido figurado. Você está passando a manteiga no pão? Imagine-se. É possível você falar, eu sei em qual lado meu pão tem manteiga. Ou você pode usar isso daí no sentido figurado, querendo dizer uma outra coisa também. Alternativa C. Não acuse o mar por ter o segundo naufrágio. Pode usar em sentido figurado? Pode. Não acuse, sei lá, a situação que aconteceu pelo seu fracasso. Então você pode usar isso daí no sentido figurado. Mas pode usar no sentido próprio também. Imagine que uma pessoa ela sofreu 2 naufrágios. E aquela frase só está falando, não acuse o mar pelo seu segundo naufrágio. É perfeitamente possível. Alternativa D. Quem vive contente com nada, possui todas as coisas. É possível você possuir todas as coisas? Tudo. Isso daí é algo assim, quase intangível, inimaginável. Então, essa aqui, a alternativa para mim seria a alternativa que só pode ser entendida no sentido figurado. Vamos olhar a última. Alternativa E, levo comigo tudo que é meu. É perfeitamente possível você fazer isso, escrever essa palavra, essa frase, no sentido denotativo?
Imagine que alguém só tem determinadas coisas, mas ela leva consigo. Alguém só tem a roupa do corpo. É possível ela levar consigo tudo que é dela? Sim. Então isso aqui pode ser escrito no sentido tanto figurado quanto no sentido próprio. Alternativa D é a única que pode ser escrita somente no sentido figurado. Vamos à próxima questão? VUNESP 2014 também. A passagem do texto em que as palavras estão todas empregadas em sentido próprio é... Vamos riscar aqui o sentido próprio para ficar mais fácil a gente lembrar o que a nossa questão pede. Alternativa A. Com tanta coisa acontecendo no mundo, deve ser moleza arranjar assunto fresquinho para escrever. É possível o assunto estar fresco, estar quente ou estar gelado? Não, não é possível. Então, assunto fresquinho, sentido figurado. Não é sentido próprio, que é o que a questão está pedindo. Alternativa B. Recebemos uma overdose de informação. Aqui a gente já pode parar agora, né? Overdose de informação. É possível a pessoa ter uma dose tão grande de informação que ela tenha uma overdose? Não, aqui não. Vamos continuar lendo aqui só para ver se a gente encontra mais alguma coisa? Mas isso não significa que os acontecimentos sejam surpreendentes a ponto de fazer a festas dos colunistas. Então aqui a gente elimina por causa desse overdose de informação. Alternativa C. Fazendo com que discutamos sobre mentes doentias e a necessidade de tantos têm de especularizar a própria história, e então, passado o susto, viramos a página. É possível virar a página na hora que passa o susto? É possível, você imagina a pessoa só virando a página. Mas não é isso que ela está querendo dizer. Virar a página seria, nós conseguimos superar isso e partir para uma outra coisa, conseguimos nos livrar disso, conseguimos melhorar. Então aqui é sentido figurado. Alternativa D. O que é que ainda falta dizer? O que ainda nos deixa perplexos? Como ofertar um pouco de originalidade ao leitor? Que pretensão! Essa alternativa, sim, ela está sendo utilizada no sentido literário. Vamos olhar a última aqui para ver se a gente acha sentido conotativo nela ou sentido figurado nela? Hoje, os absurdos se sucedem em escala industrial e os fatos novos são como mariposas, nascem e morrem no mesmo dia. Um fato pode nascer e morrer, literalmente morrer? Morrer não, porque morrer, se você olhar no dicionário, ele tem uma explicação totalmente científica. Um fato novo não pode ser como uma mariposa, ou nascer e morrer. É apenas um fato, uma notícia. Então isso daqui está no sentido conotativo. A resposta é a alternativa D, que é sentido denotativo. É perfeitamente possível que a alternativa D aconteça no mundo real, aconteça conforme está descrito no dicionário. Próxima questão. VUNESP 2024. A alternativa em que há palavras ou expressões empregadas com sentido figurado é... Então a gente está procurando aqui o sentido figurado. Alternativa A. Os objetos do outro não devem ser menosprezados. Sentido próprio. Alternativa B. Um chinelo indigente talvez represente a liberdade do lar. Chinelo indigente. É possível um chinelo ser gente ou deixar de ser gente? Não é. Então aqui a gente já achou a resposta do sentido figurado. Vamos olhar as outras? Alternativa C. Tamanho apego, nem corri o risco de colocá-lo para levar com frequência. Normal. E aqui, olha que está indicando aqui, ó, terceiro parágrafo. Parágrafo de quê? Parágrafo do texto que a gente pulou ele. Então, assim como a gente deu a dica na outra aula, que é a aula de sinônimos e antônimos, você vai primeiro ler o que o texto pede, vai ler as alternativas e vai responder. Se você não conseguir responder diretamente, aí você vai para o texto. Isso daí vai fazer você economizar muito tempo. Vamos ler as outras questões? VUNESP 2024. Qual alternativa utiliza-se do sentido figurado? Alternativa A. Quando arqueólogos descobriram uma tumba na Espanha, datada de quase 5.000 anos. Aqui normal. Alternativa B. O que eles não sabiam é que se tratava de uma mulher. Normal. Alternativa C. O corpo sepultado no local perto de Sevilha não era de um homem. Denotativo também. Alternativa D. Embora os pesquisadores não sabiam exatamente o que ele era, ou o que ela era. Denotativo também.
Alternativa E. Esse estudo lança uma nova luz sobre um problema, do qual sabemos muito pouco. O estudo está jogando uma luz em alguma coisa? Aí você fica imaginando, pensa naquela cena, e você vai perceber que é sentido figurado. Então a alternativa E é a alternativa nossa certa, que é o sentido figurado. Próxima questão. Questão da CESP. É uma questão que caiu para a prova da Polícia Federal. Tendo o contexto como referência e considerando o cenário mundial contemporâneo, julgue o item abaixo. Pelo contexto, compreende-se que a palavra palco foi empregada em seu sentido denotativo. Aí ele está perguntando aqui se é certo ou se é errado. Se palco foi usado no sentido denotativo. Essa é uma questão que a gente precisa olhar o texto. Então a gente lê o primeiro o que se pede, olhou as alternativas e a gente vai para o texto para conseguir entender exatamente e conseguir responder a questão. E o texto diz o seguinte, vamos ler ele aqui. A proximidade não nos tem tornado mais solidários e amigos. À luz da crescente mercantilização das relações humanas, quase tudo é encarado em termos de lucro e benefício. Não importa que as guerras fratricidas ameacem a existência das nações africanas. Os países metropolitanos continuarão fabricando e exportando armas, que a África não produz, e permanecerão insensíveis ao genocídio, se, no palco das operações, não houver diamantes, petróleo ou qualquer outra riqueza que justifique a intervenção das tropas, e assim continua. Então a gente percebeu que aqui é uma crítica, falando que se no palco das operações, imagina um palco, assim como a gente vê no dicionário, é possível que a guerra esteja acontecendo em cima de um palco? Não. Isso aí foi utilizado em sentido figurado. É uma crítica e ele utilizou a linguagem figurada. Agora vamos voltar à questão. Vamos ver o que ela está pedindo para ver qual que é a alternativa certa. Aqui ela falou que estava sendo utilizado em sentido denotativo. Lembra que denotativo tem o D, que é de dicionário. E o C, de conotativo, que é de conto de fadas. Então, quando usa o sentido figurado, é conotativo. Então, aqui está errado, porque não está utilizando o conotativo, e sim o sentido denotativo. Então não está usando o denotativo, e sim o conotativo. Então aqui a alternativa errada. Tem algumas questões em que só vem duas mesmo, vem se é certo ou errado. Isso aí geralmente da banca CESP, ela costuma fazer bastante dessa forma. Vamos fazer um resumo rápido da aula. Sentido próprio é o sentido que está no dicionário, é o sentido denotativo, e você lembra do D de dicionário e o D de denotativo. Sentido figurado. Lembra que é o sentido conotativo, aquilo que você imagina um conto de fadas, e para você diferenciar um do outro, você vai ler o texto e se imagina aquilo acontecendo, imagine se aquilo é real. Olhe dentro do contexto para ver se é perfeitamente possível aquilo lá está dentro do dicionário, aquilo está alinhado com o significado que está no dicionário. E o próximo assunto que nós vamos ver é pontuação. Pontuação é importante para você escrever bem, para você poder fazer as questões. Ele está no edital para soldado, no edital para sargento, e é um degrau a mais nessa escada que você está subindo para ter o conhecimento suficiente para conseguir acertar as questões na prova, para você conseguir passar no seu concurso. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, dá uma força aí e até a próxima aula.